Aqui nós vemos que a lei do sábado foi dada a Israel como um paralelo entre o relato da criação, de como Deus agiu em 6 dias e de como Deus descansou no 7º dia. Muitos judeus e cristãos entendem esses dias como sendo períodos de tempo com eventos ocorrentes, não dias literais que correspondem a 144 horas ao todo. Como sabemos disso? O próprio relato de Gênesis coloca isso acima de quaisquer dúvidas. Gênesis 1, do 4 ao 5 diz: Depois disso Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, primeiro dia. Perceba que a palavra dia nesse contexto assume o sentido de claridade, isto é, horas de claridade. E no final da citação assume outro sentido, o de período de tempo. Veja também Gênesis 2:4 que diz: Esta é a história dos céus e da terra no tempo em que foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Certamente a palavra dia aqui se refere aos 6 dias criativos anteriores. Assim, fica provado que a palavra dia não se limita a um período de 24 horas. Do contrário, nós teríamos que afirmar que Deus executou a criação tanto em 24 horas quanto em 144 horas. Obviamente, essa conclusão é incompatível, incoerente. A única explicação razoável é de que a palavra dia é um termo genérico, que se refere a eventos relacionados que ocorrem durante um determinado tempo. Alguns tentam argumentar que a declaração "e veio a ser noitinha e veio a ser manhã" prova que os dias eram de 24 horas. Mas isso não faz sentido nenhum. Por que não? Porque esta declaração não é feita em relação ao 7º dia. Assim, é lógico que se conclua que nós ainda estamos vivendo no último dia, ou no sábado. E o próprio escritor de Hebreus pensava isso. Veja Hebreus 4, do 1 ao 10, que diz em resumo: Porque em certa passagem ele disse o seguinte sobre o 7º dia: E Deus descansou no 7º dia de todas as suas obras. Ele determina novamente um dia, por dizer hoje, muito tempo depois. Assim, vemos claramente que o sábado da criação não é um período literal de 24 horas. Se você ler o relato de Hebreus 4, do 1 ao 10, verá que o sábado é descrito como tendo tanto um sentido de tempo quanto um sentido de lugar de descanso, conforme diz Hebreus 4:8. Há muito tempo, vários estudiosos têm apontado para o relato criativo de Gênesis como contendo, sim, elementos literais e simbólicos. Um exemplo disso é o versátil apologista William Lane Craig, o qual levantou um ponto bem interessante. For example, some aspects of the narrative are not taken literally, such as the creation of the sun on the 4th day in Genesis 1. Very typically, young earthers will not embrace the view that there was plant life and life on earth prior to God's creation of the sun. Rather, the creation of the sun on the 4th day is interpreted to mean something like the sun appeared on that day, that it came. Dessa forma, visto que a luz na Terra somente apareceu no 4º dia, é impossível que a expressão "e veio a ser noitinha e veio a ser manhã" indique períodos de 24 horas nos dias anteriores, pois não havia noitinha nem manhã do ponto de vista da Terra antes do 4º dia. Talvez existisse luz solar, mas esta não chegava à Terra. Portanto, nós vemos grandes elementos simbólicos no relato da criação, junto com elementos literais. Um desses elementos simbólicos era a palavra dia, que representava simplesmente um período de tempo durante o qual eventos ocorrem. A comparação entre os dias criativos e os dias humanos, feita em Êxodo 20, do 8 ao 11, é apenas um paralelo, uma cópia em miniatura da semana criativa de Deus, que não necessariamente visa a exatidão literal de minuto por minuto, nem de hora por hora.
O propósito dessa analogia é claro. Esse era um dia para que toda a nação de Israel parasse para pensar e meditar em assuntos espirituais, tais como a criação de Deus.